A oração de Paulo, parte 2. Em segundo lugar, temos aqui um argumento, pois ele está orando. Isso foi um argumento, antes de tudo, para a segurança de Ananias. O pobre Ananias estava com medo de ir até Saulo. Ele achava que isso era o mesmo que entrar na toca de um leão. Se eu for à casa dele, pensou Ananias, no exato momento em que me vir, ele me levará a Jerusalém, pois sou um dos discípulos de Cristo. Não me atrevo a ir. Deus disse, ele está orando. Bem, disse Ananias, isso é suficiente para mim. Se ele é um homem de oração, não irá me ferir. Se ele é um homem de verdadeira devoção, estou seguro. Tenho certeza de que sempre podem confiar em um homem de oração. Não sei por que isso acontece, mas até mesmo homens ímpios sempre respeitam um cristão sincero. Um patrão gosta de ter um funcionário que seja um homem de oração, mesmo que ele mesmo não tenha religião. Ele gosta de ter um funcionário piedoso e confia nele mais do que qualquer outro. De fato, há muitos supostos homens e mulheres de oração que não têm sequer um grão de oração. Mas sempre que vocês encontrarem um verdadeiro homem de oração, confiem nele, pois se ele realmente ora, vocês não precisam ter medo dele. Aquele que tem comunhão com Deus em segredo é digno de confiança em público. Sempre me sinto seguro na presença de um homem que visita o trono da misericórdia. Ouvi a história de 2 homens que viajavam juntos em algum lugar da Suíça. Eles estavam no meio da floresta e vocês conhecem as histórias que as pessoas contam sobre as hospedarias dali, como é perigoso hospedar-se nelas. Um deles, pagão, disse ao outro que era cristão: "Não gosto de parar aqui, é realmente muito perigoso." "Bem," disse o outro, "vamos tentar." Então eles entraram em uma casa, mas ela parecia tão suspeita que nenhum dos dois gostou dela. Preferiam estar em casa, na Inglaterra. Então o dono da hospedaria disse: "Senhores, sempre leio e oro com minha família antes de dormir. Vocês permitem que eu faça isto esta noite?" "Sim," disseram eles, "com o maior prazer." Quando subiram as escadas, o pagão disse: "Não estou com o menor medo agora." "Por quê?" perguntou o cristão. "Porque nosso hospedeiro orou." "Oh," disse o outro, "então parece, afinal, que você tem uma opinião sobre religião. Porque um homem ora, você pode dormir na casa dele." E o sono deles foi maravilhoso. Tiveram doces sonhos, porque sentiram que em uma casa coberta pela oração e cercada pela piedade, não pode viver um homem que lhes cause dano. Isso, então, foi um argumento para Ananias. Ele podia ir com segurança para a casa de Saulo. Mas, mais que isso, este foi um argumento em favor da sinceridade de Paulo. A oração secreta é um dos melhores testes para a comunhão sincera. Se Jesus tivesse dito a Ananias: "Ele está pregando", Ananias teria dito: "Ele pode fazer isso e ser um impostor." Se Jesus tivesse dito: "Ele está indo para um culto na igreja", Ananias teria dito: "Ele pode entrar na igreja como um lobo, vestido com pele de ovelha." Mas quando Jesus disse: "Ele está orando", esse argumento foi suficiente. Um jovem chega e me fala sobre o que sentiu e o que fez. Por fim eu digo: ajoelhe-se e ore. Prefiro não fazer isso. Não importa, você deve fazer isso. Ele dobra os joelhos e raramente tem uma palavra a dizer. Ele começa gemendo e chorando e permanece de joelhos até que por fim balbucia: "Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sou o maior dos pecadores. Tem misericórdia de mim." Então eu fico um pouco mais satisfeito e digo: "Não me importei com o que você falou, apenas quis que você orasse. Mas, se pudesse segui-lo até sua casa, se pudesse vê-lo, ir embora e orar sozinho, então me sentiria seguro. Pois aquele que ora em segredo é um verdadeiro cristão. A simples leitura de um livro de devoções diárias não prova que você é um filho de Deus. Se você orar em particular,
então você tem uma comunhão sincera. Uma pequena comunhão, se for sincera, é melhor que uma montanha de vaidade. A piedade doméstica é a melhor piedade. A oração o fará parar de pecar, ou o pecado o fará parar de orar. Orar de coração prova a realidade da conversão. Uma pessoa pode ser sincera, mas pode estar sinceramente errada. Paulo estava sinceramente certo. Ele está orando foi o melhor argumento de que sua religião era certa. Se alguém me perguntasse qual é o epítome da religião cristã, eu diria uma palavra: oração. Se alguém me perguntasse o que eu aproveito de toda a experiência cristã, eu responderia: oração. Uma pessoa deve estar convencida de pecado antes de poder orar. Ela deve ter tido alguma esperança de que existe misericórdia para ela antes que pudesse orar. De fato, todas as virtudes cristãs estão guardadas nesta palavra, oração. Se você me disser que é uma pessoa de oração, responderei imediatamente. Não tenho dúvida da realidade nem da sinceridade de sua comunhão. Apenas mais um pensamento e deixarei este assunto. Isso foi uma prova da eleição deste homem, pois logo depois lemos: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Frequentemente vejo pessoas enfrentando problemas com a doutrina da eleição. Ocasionalmente, recebo cartas de pessoas me repreendendo por pregar sobre a eleição. Toda a resposta que posso dar é: isso está na Bíblia. Pergunte ao meu mestre por que ele colocou isso lá. Não posso ajudá-lo nisso. Sou apenas um servo e digo a mensagem que vem de cima. Se eu fosse um lacaio, não alteraria a mensagem de meu mestre à porta. Acontece que sou o embaixador do céu e não me atrevo a alterar a mensagem que recebi. Se isso estiver errado, mande-me prender. Ela está lá e não posso alterá-la. Permitam-me dizer isso em explicação. Alguns dizem: como posso saber se sou um eleito de Deus? Tenho medo de não ser um eleito de Deus. Você ora? Se puder ser dito sobre você: veja, ele está orando, também pode ser dito: veja, ele é um vaso escolhido. Você tem fé? Se tiver, você é um eleito. Essas são as marcas da eleição. Se você não as tiver, não há fundamento para concluir que você pertence ao povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem o desejo de crer? Você tem o desejo de amar a Cristo? Você tem a milionésima parte de um desejo de vir a Cristo? E esse é um desejo prático? Ele o leva a oferecer uma súplica sincera e em lágrimas? Se a resposta for sim, nunca tenha medo de não ser um eleito, pois todo aquele que ora foi designado por Deus, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante de Cristo em amor.